boa tarde, boa noite para você acompanhando aqui o Desfla. Eu, Bruna Medeiros, estou aqui para trazer as principais informações do Flamengo e é óbvio, né, esse debate principal. Luiz Araújo pelo Matheus Pereira, que saiu aí, o Flamengo já negou, o próprio Cruzeiro também já falou que as negociações não avançaram, assumiu, né, o interesse pelo atleta, pelo Luiz Araújo, até um pedido do técnico Leonardo Jardim, mas que não avançou as negociações e o Flamengo deixa claro mais uma vez, não vai negociar jogador importante nesse momento da temporada, nessa janela de transferências. Então, apesar desse interesse do Cruzeiro, não avançaram as negociações. Mas estou aqui para trazer a minha opinião, né? A esse respeito, o Matheus Pereira seria um bom reforço para o Flamengo. O Matheus Pereira é um jogador mais importante para o Flamengo, seria, né? Do que o Luiz Araújo. Então vou trazer aí a opinião e também falar dessa questão das lesões, né? É o maior número de lesões em um mês, né, de temporada. São 5 lesões em um mês. Desde muitos anos. Então o Flamengo aí tendo um pior índice de lesões, de desfalques por lesão nesse início de ano. É culpa do Dr. Runco, né? O que alguns chamam de dinossauro da medicina. Vamos falar também a respeito disso aqui nesse vídeo. Volta do Pedro, preparação para o Clássico, né? Agora no sábado tá chegando. Falar sobre tudo isso. E eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o seu like também, tá? Comentem bastante a opinião de vocês, Luiz Araújo, Matheus Pereira, questão do Pedro, né? Tudo isso, comentem aí e manda, né? Manda o canal pro seu amigo, familiar, vizinho, para qualquer flamenguista que você conheça para ajudar o nosso crescimento, tá? Que tem live direto, tem muito conteúdo aqui sempre no Desfla, tá? Então, peço aí essa ajuda para todos vocês. Bom, começando logo com um assunto importante, né? Esse do Luiz Araújo e Matheus Pereira. Eu vi um movimento nas redes sociais, né? Depende aí da pessoa que tava falando. Tem gente que acha que o Luiz Araújo é uma peça imprescindível pro elenco e não trocaria de jeito nenhum. E outras pessoas acham que o Matheus Pereira seria mais importante pro Flamengo hoje do que o próprio Luiz Araújo. Mas vou falar aqui minha visão. Matheus Pereira é um bom jogador? É um bom jogador. Ele seria um bom atleta para a equipe do Flamengo? Acho que seria, pelas características e tudo mais. Mas futebol não é só, acho que não é só a qualidade do jogador. É muito mais que isso. O Matheus Pereira falou publicamente que queria sair do Cruzeiro, que queria voltar para a Europa. Então, para que você vai trazer um cara, pelo menos aceitar uma negociação de um cara que falou que quer voltar para a Europa? Ele se mostrou frustrado pela negociação não ter dado certo, por não ter conseguido ir para a Europa. Então não faz sentido. E o Luiz Araújo, ano passado, já era um dos jogadores mais importantes da equipe do Flamengo. Na época do Tite, já era, junto com o Cebolinha e com o Pedro. E hoje continua sendo. Ele pode não ser o titular absoluto do Felipe Luiz, até porque o Flamengo tem muitos jogadores importantes, mas ele é um jogador importantíssimo pro clube. Não faz sentido você fazer uma troca dessa. Assim, eu acho sem noção, sem alguma hipótese. Em nenhuma hipótese eu faria essa troca, sinceramente. Não faria de jeito nenhum, realmente. Então, eu acho que uma coisa é você negociar com o Cruzeiro jogadores que não são tão importantes, como o Fabrício Bruno, que iria ser reserva, né? Só não era reserva com o Tite pela maluquice da cabeça dele, do Léo Ortiz não ser titular na zaga. Mas seria reserva com o Felipe Luiz e com basicamente qualquer outro treinador, né? A maioria dos treinadores. E o Gabriel, que tá em declínio. A gente tá vendo até aí alguns lances que dá pra ver ali pelo Cruzeiro, ele fazendo alguns movimentos bem parecidos da época do Flamengo, né, e tudo mais. Então, uma coisa é você negociar jogadores reservas, outra coisa é você negociar um cara que é muito importante pro elenco do Flamengo. Isso não vai acontecer. O Flamengo não tá desesperado, o Flamengo não tá querendo se livrar do Luiz Araújo, não tá acontecendo nada desse sentido. Então, não tem nem que cogitar, não tem que ser uma possibilidade. O Flamengo fez certíssimo em negar logo de cara. Não tem que negociar o Luiz Araújo com o Cruzeiro, não tem. E pra você pegar um cara que pode ser uma bomba relógio, a gente se livra de uma bomba relógio como o Gabriel e pega um cara que pode ser uma bomba relógio, que tá querendo sair do Brasil, que quer voltar pra Europa e tudo mais. Não, muito, muito obrigada. Continua aqui com o meu Luiz Araújo. Luiz Araújo não dá problema interno, tá ali, entra no jogo, vai bem, entra no segundo tempo, vai bem, vai titular, vai bem. Tá indo bem em todos os jogos, eu não lembro a última partida ruim do Luiz Araújo, então assim, não, muito obrigada, tá? Muito obrigada aí pela oferta, Cruzeiro, queria trocar o Matheus Pereira, talvez em outras circunstâncias até fosse bom, mas assim, pra mim, o Flamengo fez certíssimo em negar aí essa possibilidade, né, de uma troca entre Flamengo e Cruzeiro pelo Matheus Pereira, indo Luiz Araújo e vindo Matheus Pereira, tá? Essa é a minha visão, também deixem a opinião de vocês aqui nos comentários, tá? Outro assunto, né, que também tá sendo muito falado, é a questão das lesões, né? O Flamengo teve 5 lesões em um mês de jogo. E isso porque o Felipe Luiz tá dosando minutagem, o Felipe Luiz tá tomando cuidado ali, né,
com controle, tá controlando carga, tá tomando cuidado para não estourar nenhum jogador. Ele mesmo já falou várias vezes, não vou matar nenhum atleta por causa do Campeonato Carioca, já que o Campeonato Carioca tem que ser tratado como pré-temporada, já falei isso várias vezes e vou continuar repetindo isso aqui, tá? Campeonato Carioca é pré-temporada, ele tem que ser tratado assim, o Flamengo tá tratando da forma corretíssima e mesmo assim a gente tá bem, hein? Mesmo assim o Flamengo tá conseguindo ir bem no Campeonato Carioca, então o Felipe Luiz fazendo da melhor forma possível essa preparação e mesmo assim o Flamengo tem 5 lesões, né? 5 jogadores sendo desfalque. Teve 6, mas o De La Cruz eu não tô contando. E também não é justo entrar nesses números, até porque o De La Cruz foi uma lesão doméstica, né? Uma lesão que, em casa, ele cortou o pé. Então, assim, não tem nada a ver com futebol, não tem nada a ver com o Flamengo. Não foi nas dependências do clube, não foi em jogo, não foi nada assim. Então, não entra pra essa estatística, né? Mas Cebolinha, Alexandro, Juninho, Michael e Ayrton Lucas foram lesões, sendo que, como eu falei, tá tendo controle de carga. Então, o que que é? É a culpa do Runco, a culpa do preparo físico, né? Dos preparadores, do estilo de jogo do Felipe Luiz, que exige demais dos atletas. É a culpa dos próprios atletas que sentiram uma dorzinha e preferiram não falar para poder jogar. É a culpa dos próprios atletas que não cuidaram direito ali do seu corpo. Cara, aí são suposições, né? Eu acho que o importante é, o Flamengo precisa observar o motivo desse número. Porque não é qualquer número, não é qualquer dado. É o maior número de lesão no início de ano, né? Em um mês ali de recorde da temporada nos últimos anos. Então você tem que observar o porquê disso. É culpa do preparo físico, é culpa da recuperação dos atletas, é culpa da fisioterapia. O que é culpa? É culpa de quem? Entendeu? Então eu acho que tem que ter uma análise profunda sobre isso, porque o Flamengo vai ter uma temporada recheada, o Flamengo vai ter uma temporada cheia de jogos, e a gente precisa de jogadores como Michael, Cebolinha, Alexandro, que é um jogador titular, o próprio Michael estava sendo titular, o Ayrton Lucas é o reserva do Alexandro também estava lesionado, o Juninho tinha acabado de chegar, então o que é? Qual é o motivo, né? Mesmo sem você colocar demais os atletas, né? Sem excesso de carga, você tem essas lesões. Acho que precisa ser avaliado o porquê. Porque não dá pra você ficar lidando com tantas lesões. A gente sabe que lesão é do futebol. Lesão, beleza. Sabe que faz parte, mas não dá pra você simplesmente ter esse número e aceitar, né? Sem fazer nada. E o Dr. Runco também, algumas questões aí que falaram sobre ele, né? A questão alguns falam do dinossauro da medicina, né? Ele não quer se modernizar, não quer usar tecnologia. Não dá pra você contratar um cara que não usa dos melhores recursos de tecnologia que o Flamengo tem a oferecer. O Flamengo é um clube rico, o Flamengo é um clube que tem muita estrutura e não dá pra você contratar um médico. Ah, você tira o Tanuri porque ele já estava sendo muito criticado há anos. Beleza, mas aí você traz um cara que é contra a tecnologia, qualquer profissional precisa se modernizar. Assim como os técnicos, a gente fala, técnicos antigos não se modernizaram e por isso eles estão ultrapassados. Mano Menezes, o próprio Tite, que passou por aqui, a gente falou recentemente. Então, assim como os técnicos precisam se modernizar, os médicos e os outros profissionais também precisam. Se você tem uma tecnologia de ponta e o cara se recusa a usar essa tecnologia, então tem um problema. Quem fez a contratação do cara tá errado. Aí tem que ver qual que é esse sentido aí. Ele realmente vai se recusar a usar a tecnologia? Ele vai realmente ficar ali nos métodos arcaicos, vamos dizer assim, da medicina? Tem que analisar todos esses fatores, porque o número de lesão, novamente falando, o número de lesão é sim assustador. Esse número de lesão é assustador porque é o maior dos últimos anos do Flamengo. Maior em termos ali, um mês, né? O recorde de um mês é o maior nos últimos anos. São 5 em um mês, sem forçar ninguém. Então tem que realmente ver, porque a nossa temporada é muito longa. E agora também falar aí um pouquinho, né, a respeito do Pedro, né, do próprio Pedro. A gente tá falando sobre essa questão de preparo físico, de lesão, e o Pedro tá voltando em tempo recorde. O Pedro, ele se machucou no inicinho de setembro. Eu acho que foi dia 4, 3 ou 4, acho que foi dia 4 de setembro. Pedro se machuca em setembro e hoje, que dia é hoje, meu Deus? 27 de fevereiro. Dia 27 de fevereiro, ele já está treinando. E já está ali tendo uma volta prevista para o final de março. Seria uma recuperação em tempo recorde. A gente não tem nem 6 meses que o Pedro se machucou. Não temos nem 6 meses. Não temos nem 6 meses que o Pedro operou, que ainda demorou mais alguns dias para ele fazer essa cirurgia. Então, assim, é forçar o atleta? Eu não quero que force o Pedro. Eu quero o Pedro de volta? É óbvio que eu quero o Pedro de volta. O Pedro é o melhor 9 da América. O Pedro vai agregar muito ao estilo de jogo do Felipe Luiz, até porque ele agregaria ao estilo de jogo de qualquer técnico.
assim como o Filipe Luís disse na coletiva, que ele vai moldar o jogo dele no Pedro, o Pedro vai ser em volta do Pedro o modelo de jogo dele, o Pedro vai guiar esse modelo de jogo, o Filipe Luís disse isso, qualquer treinador deveria fazer o mesmo, porque o Pedro é um jogador único no Brasil. E, sinceramente, acho que hoje, em plena forma, como ele estava no passado antes de se machucar, ele era o melhor 9 brasileiro. Não tô nem falando que jogue no Brasil, tô falando brasileiro, no mundo mesmo, pra mim. O Muniz tá muito bem, tem o Matheus Cunha também, tá muito bem, mas eu acho que o Pedro concorre sim pra ir novamente pra seleção. Se ele não tivesse machucado, eu acho que ele teria ido novamente aí nas outras convocações e tudo mais. Ele até, inclusive, estava na seleção quando ele se machucou. Então, assim, pô, qualquer treinador vai ter uma sorte absurda de ter o Pedro. O torcedor quer ver o Pedro, o torcedor quer o Pedro no time, mas não se for pra forçar, né? Pra forçar o atleta. O Pedro já teve uma lesão no joelho anteriormente, na época lá do Fluminense. Foi no outro joelho, mas enfim, os 2 joelhos já tiveram lesões sérias agora com essa nova. Ele é um exímio profissional, ele é um cara que se dedica muito, mas não tem por que forçar o Pedro, não tem por quê. Então essa é a minha opinião. Eu quero ele de volta? Quero, mas não tem por que forçar. E aí a gente tem que também confiar em quem tá lá hoje em dia para fazer essa análise, né? Porque a gente sabe que o departamento médico antigo falou pro Pedro que ele não precisava operar e ele foi num médico particular para operar. Isso aconteceu. Então como é que é esse departamento médico atual? Ele tá sabendo o que tá fazendo em relação ao Pedro? O Pedro vai voltar com a convicção que ele tá voltando na hora certa? Não tá acelerando? Porque se for pra prejudicar a carreira do Pedro, pensando no atleta e também pra prejudicar a temporada do Flamengo, eu não quero. Eu quero que volte depois. Então essa é uma questão aí que tem que ser observada, porque não dá pra colocar em risco a temporada inteira e o próprio Pedro, né? A questão física do Pedro, pensando na carreira dele, por causa de alguns meses, né? De 1 mês, de 2 meses, enfim. E último assunto, né? Só uma preparaçãozinha aqui. Flamengo e Vasco realmente vai ser no Engenhão, né? O martelo foi batido. Vasco lutou pra jogar no Engenhão. E realmente esse jogo vai ser no Engenhão. Foi até adiantado, né? 15 minutinhos ali. Em vez de 6 horas, vai ser 5h45 da tarde. Primeiro jogo agora, dia 1º de março, no Engenhão. Sábado de carnaval. Dia 1º. E depois, dia 8 de março, é o segundo jogo. Também sábado, no Maracanã dessa vez, tá? Então, esses vão ser os confrontos para ver quem vai passar para a final para enfrentar ou Fluminense ou Volta Redonda. Esse jogo, né, entre Fluminense e Volta Redonda, que vai ser realizado no domingo, dia 2 e dia 9, também 5h45 da tarde, tá? Então, essas são as informações aí. Muito obrigada a quem tá acompanhando até o final aqui o vídeo. Peço para vocês se inscreverem no canal, tá? Dá essa moral pra gente, tem vídeo direto, tem muito conteúdo mesmo, para você saber tudo de Flamengo e também participar dos debates. Deixe seu comentário a respeito desses assuntos, tá? Sua opinião sobre Luiz Araújo e Matheus Pereira, sua opinião sobre as lesões. Pode deixar o comentário aí. E fica aqui, né, na programação do Desfla. Ativa as notificações também para ficar por dentro de tudo. Deixa o like, como eu já pedi. Compartilha o canal. E valeu, galera. Saudações de Brunegras e fui! Flamengo!